Soberano Deus, nós que somos gratos pelo dom da vida, gratos pelo sustento de cada dia, gratos pela semana que passou, pela semana que o Senhor coloca à nossa frente, ó Deus, gratos por estar aqui, mas acima de tudo, gratos pela salvação, gratos pelo teu amor, gratos pela tua misericórdia, gratos, ó Deus, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus santo, e tem atuado sobre as nossas vidas, nós ainda sendo pecadores. Conhecemos a tua palavra, sabemos aquilo que é o teu desejo, mas muitas vezes, ó Deus, infelizmente, nós damos de ombro para todo este conhecimento. Te agradecemos, portanto, ó Deus, pela tua misericórdia, que tem dado a oportunidade ao teu povo de se arrepender e viver uma vida que agrade ao Senhor. Que nesta noite, ó Deus, este culto não seja simplesmente um abrir de boca para entoar louvores, que não seja um comportamento congregacional de se colocar de pé para fazer a leitura, mas que seja algo respeitoso e digno do Senhor, ó Deus, porque o Senhor merece o melhor. E aqui nesta noite, ó Deus, nós nos propomos a fazer isso, a te adorar em espírito e em verdade, a colocar diante de ti, ó Deus, um coração de fato grato por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, ó Deus, ainda para isso, nós precisamos da atuação do Senhor. Que o Senhor esteja nos capacitando a apresentar a Ti um culto, o qual o Senhor é merecedor de receber. E que ao término deste culto, ó Deus, nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor esteve em nosso meio e ministrou ao nosso coração como somente o Senhor é capaz de fazer. Fique conosco, Deus. Abençoe-nos com a Tua presença. São essas bênçãos que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos o tema, uma divisa, e o tema do mês é: o Senhor proverá. E a divisa encontra-se em Gênesis 22, versículo 14. Vamos todos ler com uma única voz. Abraão chamou a ele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Peço à igreja que se coloque de pé. Vamos fazer a leitura de Isaías 54, versos de 1 ao 10. Quanto a isso, vai exercitando, abre a tua Bíblia, que aí ou uma coisa ou outra. A gente não pode ficar aqui esperando. Foi? Vamos lá. Regozije-se, ó Judé, você que nunca teve um filho, e rompa em gritos de alegria e júbilo. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daquele que tem marido, diz o Senhor. Porque você se estenderá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tenha constrangimento, você não será humilhado. Você se esquecerá da vergonha da sua juventude e nunca mais se lembrará da humilhação da sua viuvez. Pois aquele que a fez é seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor.
Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada na vida de Cristo, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão a trarei de volta. Em um curso de inação de você, todas as horrores, mas com vontade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, seu Redentor. Para mim, isso é como as águas de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca voltariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem voltar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha desamparação, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Amém. A igreja pode sentar. Esse é o nosso Deus que nos ama profundamente. Ainda que muitas vezes nós decepcionemos, ainda que muitas vezes nós acabemos com um comportamento, acabamos tendo um comportamento que não agrada ao Senhor, Ele sempre está pronto a restaurar a sua aliança para conosco, Ele sempre está pronto a nos receber de volta. Mas cabe a cada um de nós tomar esta decisão e aceitar este amor tão maravilhoso sobre as nossas vidas. Colossenses 4:2, a palavra de Deus nos exorta da seguinte forma: dedique-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Eu vou convidar a irmã Margarete, que esteja orando por conversões, por maturidade espiritual da igreja, do povo de Deus em si, não somente da nossa igreja, mas do povo cristão em si, que haja uma maturidade espiritual para lidar com tantas coisas que ocorrem neste mundo, e condução do Senhor, Deus direcionando todas as coisas para que a igreja de Cristo, em especial a igreja batista em Vinhedo, possa ser conduzida com sabedoria e orando também com saúde. Oremos. Pai querido, Pai de amor, nesta noite estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, e realizar, Senhor, os desejos em nossa vida, para que possamos levar a Tua palavra a cada um que necessita ouvir, Senhor. Senhor, esteja dando maturidade aos cristãos que conhecem a Tua palavra, que possam sair e falar da Tua palavra, jogar por terra toda timidez e poder falar. Assim eu peço por mim também, que tire essa timidez, que eu possa falar tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração, para aquelas pessoas que precisam ouvir. Esteja também visitando aquelas pessoas, Senhor, que necessitam restaurar a sua saúde. Visita, Senhor, restaura a saúde daquelas pessoas que estão necessitadas, Senhor, para que elas possam estar te adorando, te clamando, Senhor, e te adorando a cada dia, Senhor. Que a Igreja Batista, Senhor, de Vinhedo, possa estar, Senhor, conduzindo não só os irmãos aqui da igreja, mas principalmente eu oro muito pelos adolescentes, Senhor, ainda mais agora que alguns vão se batizar, que Tu esteja dando sabedoria a eles, sabendo o caminho que eles devem tomar a cada dia, que eles não percam o foco que é Jesus. Obrigado por tudo que tem feito, Senhor, em nossas vidas. Que tenhamos uma noite, Senhor, aqui, com os nossos corações abertos a ouvir a Tua palavra e praticá-la a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Lucas 21, versículo 1 ao 4, a palavra de Deus nos fala da seguinte forma: Jesus olhou e viu os os ricos, colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse:
Em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Cultuemos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Esse é o momento dos irmãos, membros da Igreja Batista em Vinhedo. Você que está nos visitando esta noite, fique bem à vontade, bem tranquilo, e que o Senhor possa, até nesse instante, de cultuar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, estar ministrando o nosso coração.
aí à frente. Temos nessa semana o irmão João, né? Não? Me venderam peixe errado, então. É 27? 27, mas aí eu faço também essa formação. Tem o irmão Paulo, né, que infelizmente não pode estar, está enfermo. Mas o irmão José Nogueira, faz a semana, irmão José? O José Nogueira já fez? Atrasado? Esqueci. Não é? Irmão José Nogueira, faz aniversário? Vamos ver. Aí, ó. Pode deixar que a gente vai pedir bolo, tem churrasco, não. Pode ter. Luciano. 85, irmãos? 85. Amém. Na benção. 85 anos, firme e forte aí. Cortador de lenha e tudo, irmão. Glória a Deus. Irmãos, eu vou estar orando pelos irmãos que aqui estão. E eu vou pedir que a nossa vice-moderadora, a irmã Cátia, ela esteja orando. A igreja, ela completa mais um ano de existência dessa localidade, no dia 26. E eu, no caso, mais um ano de pastorado nessa localidade também nesse dia. Então, pastorei nessa localidade. Então, a irmã Cátia estará orando, por isso eu estarei orando e também pelos dízimos efetos, por favor. E em seguida estarei orando pelos aniversariantes. Oremos. Grandioso, eterno Deus Pai, grandes coisas o Senhor tem feito no meio do povo, por isso estamos alegres. Celebrando, Senhor, a vida, celebrando as bênçãos, celebrando a Deus, porque a tua mão tem guiado o teu povo, tem conduzido, Pai. Então nós te louvamos por mais um ano, Deus, da vida, Deus, dessa igreja. Que essa igreja seja a luz, Deus, desse mundo em trevas. Que a sua glória possa ser refletida através daqui, Pai. Não por nós, porque somos imperfeitos, pecadores, Pai, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Que sejamos apenas um ponto de luz, ó Deus, em meio à escuridão, mas que a sua glória seja, ó Deus, estendida a todos aqueles que necessitam. Colocamos diante de ti do teu servo, pastor Luiz Marcelo, ó Deus, que conserve, Deus, o teu filho, Deus, com saúde, com sabedoria vinda dos altos céus, para conduzir esse rebanho que a ti pertence, ó Pai. E aí, cada dia, Pai, discernimento espiritual, conduzindo ele como o Senhor tem conduzido. Reveste teu servo, Deus, com teu sangue, ó Deus. Cubra ele, ó Pai, sua casa, Deus, todos os seus. E mais uma vez nós te louvamos, Senhor, pela sua fidelidade, pelo seu amor, ó Pai, por essas ofertas depositadas aqui no gasofilaço, que, ó Deus, nós contribuímos, ó Deus, mas quem faz a obra do Senhor, nós somos poucos, mas nós temos visto, ó Deus, a tua glória manifesta no meio da tua igreja, Senhor. Viva, Deus, com o teu povo, Deus, recebe a minha oração, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, eu quero te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelo teu sustento, pelo teu amparo. O Senhor tem manifestado o teu amor, a tua misericórdia na vida de cada um que aqui está, bem como, ó Deus, das pessoas que Ele se preocupam. Te agradeço, ó Deus, pela vida da Luciana e do Hélio, completo mais um ano de matrimônio, que o Senhor esteja atuando na mente, no coração deles, que eles possam ser unidos, possam ser um em ti, que eles possam receber sabedoria para lidar com as questões do casamento, bem como, ó Deus, da vida como um todo, que eles possam receber também de ti a orientação para conduzir a família, caso seus filhos, ó Deus, que tudo que eles se proporem fazer, eles possam ter a tua bendita orientação sobre a vida deles, ó Deus. Guarde o coração deste casal, ó Deus. Que o Senhor esteja fazendo com que eles sejam exemplos no lar, exemplo para os seus vizinhos, familiares, para esta sociedade. Te
Te agradeço pela vida da Lavínia, ó Deus. A Lavínia que desde cedo tem travado grandes lutas e pela misericórdia do Senhor, ó Deus, o Senhor tem dado a vitória. Ó Deus, que o Senhor continue atuando na vida desta criança que é representada pela avó Sandra. Que o Senhor esteja atuando na vida dos pais, dando a eles sabedoria para orientar esta criança, para ajudá-la a crescer, ó Deus, com saúde física, emocional, mas também espiritual, ó Deus. Seja com a vida do irmão José Toledo, ó Deus, completou mais um ano em sua presença. Obrigado porque o Senhor tem sido com ele no seu trabalho, que o Senhor continue trazendo sabedoria, calma, paciência, que a tua paz esteja no coração dele, esteja no lar do teu servo. Seja do teu servo José Nogueira, ó Deus, o servo do Senhor que se propõe a evangelizar, a pregar a tua palavra. Que o Senhor sustente o teu servo com saúde, que o Senhor continue sempre dando a oportunidade a ele de fazer aquilo que ele colocou diante do Senhor, de pregar a tua palavra enquanto houver fôlego na vida dele. São essas bênçãos que eu te rogo e agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvor e vida está com a oportunidade. Meu
Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, faça isso quanto antes. Você está perdendo tempo. Assim como por muito tempo nós simplesmente ignoramos esse amor, esse cuidado e tudo aquilo que o Senhor tem a ofertar sobre as nossas vidas, e muitas vezes nós, por causa de vaidade, por causa da maldade do nosso coração, nós simplesmente ignoramos o amor, o cuidado de Deus, achamos que as coisas é o acaso, é livramento, é sorte, fui eu que fiz isso, fui eu que tomei essa decisão. Mas quando a gente reconhece esse amor maravilhoso, esse amor do Senhor Jesus, o Senhor traz para a nossa vida não somente tudo aquilo que a gente já tem experimentado, mas acima de tudo algo que o mundo muitas vezes tenta nos roubar e que hoje este mundo está carecendo. É uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que independe daquilo que está acontecendo à sua volta, na sua família. Hoje eu estava falando com os adolescentes, a respeito disso. Às vezes a gente fica até chateado, aborrecido, mas imediatamente essa paz ela volta, porque o nosso Senhor ele nunca se afasta de nós, ele sempre está pronto a nos conceder aquilo que a gente precisa. Então, enquanto dá tempo, entregue teu coração ao Senhor Jesus, tome uma decisão de amor e você verá o que é o amor verdadeiro. Convido o Ministério de Louvor, que hoje está desfalcado. Irmãos, podem vir. Talvez você esteja, mas essa igreja ora muito, várias oportunidades de oração. Isso é a nossa necessidade, irmãos. Isso é a nossa necessidade, é como o ar que a gente precisa para estar vivo. E esse ministério ele carece da sua oração. Assim como todo ministério, até o teu ministério. Então, ore pelo Ministério de Louvor da Igreja Batista Mineiro. Temos várias situações de enfermidade, várias situações de lutas, e os irmãos carecem dessa cobertura espiritual. Que Deus abençoe o Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Peço aos irmãos que nos ajudem com esse louvor que fala: vim para adorar-te. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor essa noite? Quantos vieram? Amém. Então vamos louvar esse cântico que fala: vim para adorar-te. Amém?
mas calor da igreja vai nos ajudando, irmãos. Não podemos perder essa oportunidade, né, de estarmos aqui em meio às dificuldades, mas nós temos esse privilégio, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar que está aqui adorando o Senhor. E muitos queriam poder estar aqui hoje e não tem esse privilégio, não tem essa oportunidade. Então, a igreja nos ajuda mais uma vez.
Vitor, vem aqui em frente, por favor, Natália também. As trezinhas saíram. Mateus, por favor, também. Nós estaremos orando nesse instante pelo ministério de louvor, pela mensagem, pelo mensageiro, e que o Senhor possa estar visitando a cada um que está, não somente nesta noite, mas para a sua vida. E como disse antes do ministério do louvor começar a louvar, os irmãos carecem das nossas orações, irmãos. As lutas, elas são válidas na vida de cada um que aqui está, mas naquele que se coloca na disposição, à frente, que se propõe a ser um instrumento nas mãos de Deus, só a misericórdia do Senhor para atuar sobre a vida desses. Então, a irmã Sandra estará orando. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite, ó Pai. Graças te damos pelo dia de hoje, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor esteve com nossas vidas no decorrer deste dia, ó Pai. Agora eu venho te pedir, ó Pai, que os seus servos que estão aqui à frente, ó Pai, que esse ministério de louvor, ó Pai, venha sentir o teu poder, ó Pai, em suas vidas, ó Pai. Que eles possam sentir que o Senhor é poderoso, ó Pai, que o Senhor tem poder sobre a vida deles, ó Pai. Somente o Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estar atuando na vida dos teus servos, ó Pai, aonde eles necessitam, seja de cura, seja de consolo, seja o que for que os teus servos necessitam, ó Pai. Que o Senhor esteja atuando na vida dos teus servos. Te peço também pela vida do teu servo Paulo, Senhor. Que o Senhor vá de encontro com ele, Senhor. Que ele possa sentir, Senhor, a tua mão poderosa sobre o seu corpo, Senhor, sobre tudo que ele está sentindo, ó Pai. Que o Senhor esteja dando a cura ao teu servo, ó Pai. Te peço, Senhor, seja no ministério do louvor, ó Pai, pois sabemos que este ministério, ó Pai, ele é consagrado a Ti, Senhor. Que os teus servos que estão aqui, ó Pai, eles sentem o desejo de estar louvando e agradecendo o teu santo nome, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, seja com cada um deles, ó Pai, que nada venha impedir, Senhor, da alegria dos teus servos estar louvando e engrandecendo o teu santo nome, ó Pai. Agora eu venho te pedir também pela vida do teu servo Mateus, ó Pai, que irá trazer um recado desta noite, Senhor, que possa estar completando, Senhor, a mensagem que os nossos corações necessitam, ó Pai, pois foi um recado que ele veio trazer de Ti para nós, ó Pai. Seja com a tua igreja, Senhor, dai-nos, ó Pai, a reverência de ouvirmos a tua palavra, Senhor, e de seguir, Senhor, o que o Senhor deseja, ó Pai. Essas vezes que eu peço, agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Mateus Freitas, ele que já é conhecido na igreja, é uma bênção, teólogo, professor, mas acima de tudo, nesta noite, um servo do Senhor à disposição do nosso Deus para entregar a mensagem para os nossos corações. Que Deus abençoe, meu Deus, fique à vontade. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, amém? Amém. É uma alegria estar junto de vocês nessa noite. Vim aqui tem um tempo já, não me recordo data certinho, né? Foi em agosto, obrigado, minha irmã. Então já há um tempinho aí, fico muito feliz em poder retornar aqui, o pastor nos receber, nos convidar, é sempre uma grande honra poder servi-los de alguma maneira e principalmente através da pregação da palavra, né? Deixo aqui também o abraço da minha esposa, que infelizmente não pôde estar comigo, porque ela está auxiliando na congregação.
Estamos hoje auxiliando o trabalho à frente de uma congregação lá dentro do Gouveia. Não sei quem aqui conhece a região Gouveia. Lá dentro do Gouveia você virou à esquerda, direita, para cima, para baixo, desceu, virou, chegou na congregação. É bem pertinho, é tranquilo de chegar, tá bom? Então estamos lá servindo ao Senhor e minha esposa está conduzindo o trabalho lá, por isso não pôde vir, mas deixamos aqui o abraço dela e da nossa congregação também, tá bom? Muito bem, muito bom estarmos juntos e ver como Deus é bom, né? Não tinha conhecimento do tema que os irmãos estão trabalhando e Deus me conduziu a um tema muito interessante. Eu gostaria de refletir com você no segundo livro da Bíblia. Quero que você vá a um livro que compõe o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro do Êxodo. Nós vamos meditar hoje no Êxodo, capítulo de número 15, para refletir na palavra de Deus. E o tema da nossa reflexão é o seguinte: da amargura da provação à doçura da provisão. Sobre isso que vamos meditar nessa noite. Da amargura da provação à doçura da provisão. Então hoje o nosso tema é provisão, né? Sobre isso que vamos falar hoje. Deus é bom em todo o tempo, não é? Vamos à palavra do Senhor, Êxodo, capítulo de número 15. Nós faremos leitura a partir do verso 20 e leremos até o 27, tá bom? Amém? Êxodo 15, de 20 a 27. Peço que você acompanhe a leitura por gentileza, que nós faremos nesse momento. Assim nos diz a palavra do Senhor. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. E precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Verso 22: e fez Moisés partir a Israel do mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam por 3 dias. Caminharam por quantos dias? 3 dias. No deserto, ou melhor, isso mesmo, no deserto. E aconteceu o quê? Não acharam água. E o texto continua: afinal eles chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque lhe eram amargas. Por isso chamou-se de Mara. Verso 24: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés levantou um clamor ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, não é isso? E lançou-a Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a minha voz, a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei aos egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar nesse momento? Nosso Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Palavra santa, rica, eficaz, Senhor, perfeita. Muito obrigado, porque temos acesso a essa palavra, Deus, que transforma o nosso coração e as nossas vidas. Nós pedimos, Deus, nessa noite, que o Espírito Santo seja o nosso professor, que o Espírito Santo aplique as verdades eternas da tua palavra na nossa vida. Senhor, nos ensina, nos abençoa, nos corrige, nos exorta através da tua santa palavra. Assim nós pedimos. Nós somos carentes de ouvir a tua voz. Por isso, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, não sei se você já teve essa oportunidade
de algum momento que você teve um dia muito corrido, e o Rio de Janeiro é um lugar muito quente, que você teve que resolver muitas coisas, e você chega em casa exausto, e você vai para o banheiro e abre o chuveiro, não tem nada. Você vai pegar aquele copo de água geladinho e não tem nada. Isso aconteceu há um tempo atrás, não recentemente, porque eu não sou um dos maiores jogadores de futebol desse mundo, e fui jogar futebol com uns amigos e voltei cansado, exausto. E qual era o cenário? Não tinha água. Água é um problema desde sempre e para muitos lugares. Aliás, no mundo, um dos maiores regiões que tem problema com os recursos hídricos é o Oriente Médio. Muitos países do Oriente Médio, por exemplo, o Irã, a própria Arábia Saudita, Líbano, Iêmen, são países que têm crises hídricas profundas. Se pensarmos num cenário um pouco mais próximo do nosso, um contexto aí no Brasil, um dos lugares que mais tem problema de água é no Nordeste brasileiro, lugar com grandes problemas, seco, né? O próprio clima não favorece. Então a questão da água é algo muito caro para nós pensarmos, né? Aliás, nós frequentemente temos problema com falta d'água, né? Mas a gente vai ver algo um pouco mais à frente. Existem pessoas que de alguma forma têm uma facilidade melhor, porque acabam tendo a possibilidade de construir poços, né? A gente chama de poços artesianos, né? Então o vizinho ter um poço artesiano é uma benção, porque às vezes ele ajuda toda a vizinhança com a água que ele tem. A gente está vivendo nesse momento do texto algo muito interessante, que me parece que o povo de Israel está vivendo uma montanha russa. Emoção e sensação muito fortes em pouco período de tempo. A gente percebe nesse texto um movimento onde, a partir do verso 20, existe um cântico de júbilo, de exaltação, de gratidão ao Senhor pelo que Ele havia feito pelo seu povo, em favor do seu povo. Afinal, a promessa da libertação do povo de Israel aconteceu, foi verdade. Deus libertou o seu povo, Deus oprimiu, levou os seus opressores, os seus inimigos ao chão, miraculosamente abriu o mar, e esse povo passou a pé enxuto dessa terra, e estavam então jubilosos pelo que o Senhor havia feito. E então, nesse processo, eles chegam até Mara, eles chegam ao deserto, e nós vamos então refletir como que foi esse movimento do povo de Israel, de perceber que houve uma saída do Mar Vermelho para chegarem ao deserto. E ali as emoções são repentinas, né? E a gente precisa pensar nisso, como essa transição às vezes acontece nas nossas vidas. Nós vivemos momentos de muita alegria, de muita coisa boa. Às vezes Deus abre a porta do emprego, Deus resolve um problema na nossa vida, só que na semana seguinte a coisa muda, a torneira quebra, e aí o telhado não arrebenta. Recentemente tivemos uma questão lá na congregação muito curiosa. Nós estávamos felizes porque estamos na compra do terreno, né, de um terreno ao lado da congregação, e a gente está feliz, pensando em obra, pensando em expansão, sala das crianças, uma bênção, todo mundo celebrando, feliz, igual Miriam, louvando, cantando ao Senhor. Só que 2 dias depois a gente recebe uma ligação, no culto de quarta-feira, a gente preparado para o culto, a irmã zeladora me ligar: aconteceu um problema. E, meu Deus, o que houve nessa vida? O que aconteceu é que atrás da congregação tem um pé de... E agora? Fugiu o nome. Goiaba. Tem uma goiabeira, pensa numa goiabeira bonita. Cada goiaba é um bitelão assim. E os irmãos foram tudo namorando aquela goiabeira, inclusive eu. Só que nós não temos tanto vigor físico para subir no telhado e pegar. As crianças do bairro já têm. O que elas fizeram? Subiram na telha da igreja e foram pegar goiaba. Até comeram. Quando
foram voltar, pisaram em falso, o menino caiu do telhado, arrebentou a telha, tudo. E a gente não sabendo nada, né? Imagina, a zeladora chegou na igreja, sangue, vidro, telhado furado, o que aconteceu? Meu Deus. E os meninos, coitados, ficaram tão desesperados que eles quebraram a janela para entrar dentro do templo, para tentar fugir, porque eles ficaram presos dentro da igreja. A gente ainda não sabe explicar como é que eles fugiram. A gente imagina que eles colocaram uma escada, subiram uma escada e voltaram, enfim. Mas o cenário é esse. Às vezes a nossa vida é dessa forma. Em certo momento estamos celebrando, agradecendo, e em outro momento nós estamos em Mara. O povo de Israel viveu isso. O povo de Israel viveu essa realidade onde as circunstâncias da vida podem nos provocar a transformar o nosso júbilo, a nossa adoração em murmuração. O texto tem uma transição muito interessante. O povo está feliz, alegre, contente, Deus nos libertou, tudo vai ser vitória daqui para frente. E o episódio seguinte é o povo murmurando com Moisés: a gente não tem água. Que cenário interessante. Nós queremos meditar nesse momento, 3 dias caminhando pelo deserto, um tempo de angústia, um tempo de preocupação. Imagine você, a cabeça deles. Nós acabamos de viver um momento feliz, mas e agora? E daqui para frente, o que há de ser? Nós precisamos pensar nisso. E aí eles chegam até esse lugar, que aqui é chamado de deserto de Sul, e ali eles precisam de água. Eles estão no deserto, eles precisam de água e não encontram. Na verdade, eles até encontram água, não é? Tinha água ou não tinha? Tinha, mas a água não resolvia o problema. A gente precisa meditar, irmãos, como que às vezes o que nós podemos fazer quando a solução que Deus apresenta a nós, ela parece não ser suficiente. Porque Deus era soberano. Deus é soberano em conduzir o seu povo, sem dúvida. Deus estava conduzindo o seu povo, afinal eles estavam cantando isso agora há pouco com Miriam. Só que agora eles chegam ao deserto, e nesse deserto eles precisam de alguma forma ser confrontados com isso. E quando o que Deus faz na nossa vida, aos nossos olhos, não parece suficiente. E quando as ações, o mover de Deus na nossa vida, aos nossos olhos, diante da nossa circunstância, a gente diz assim: Deus está fazendo pouco. Porque me parece que eu estava nesse contexto de questionar não só o líder Moisés, mas questionar as ações do próprio Deus. Nós estamos diante desse cenário, onde o povo está, de alguma forma, preocupado, de alguma forma sem resposta, de alguma forma com sentimentos mistos. E eu costumo dizer que a vida cristã, ela é agridoce. Algo agridoce é o doce no sal e o sal no doce. A vida cristã tem esses momentos de alegria, de júbilo, de festa, mas logo depois a gente também é confrontado com momentos de dúvida, de silêncio. E lidar com o silêncio já não é, a gente já não sabe lidar com o silêncio na vida, né? Você fica num lugar muito silencioso, tem gente que fala assim: nossa, que lugar silencioso, bota um barulho aí, liga essa televisão, bota um som. Que dirá com o silêncio de Deus? Então me parece que nós estamos nesse contexto. E aí o povo tem que resolver os problemas, as circunstâncias que os colocam, né? Eles estão num deserto há 3 dias sem água, não dá para voltar mais, eles precisam avançar porque Deus cumpriu a sua promessa. O que fazer diante disso? Irmãos, verdade é que nós estamos em Mara em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida a gente se encontra como o povo de Israel, num cenário onde lugares que Deus às vezes nos coloca,
pessoas que Deus insere nas nossas vidas, circunstâncias que a gente se encontra, e às vezes a gente se pergunta, como o povo de Israel, aparentemente é inútil tudo isso. Aparentemente Deus não está conduzindo as coisas como parece que vai fazer com que Ele seja glorificado no fim das contas. Então aqui parece um momento muito interessante, um grande dilema que esse povo está vivendo, que nos faz refletir sobre algo que Deus quer fazer em nós quando estamos em Mara. Deus quer provar e aprovar o nosso coração. É no lugar onde parece que as coisas não vão bem, é no lugar onde parece que Deus não vai responder, é no lugar onde parece que a gente não tem poder, né? É isso que nos frustra. A gente vive num mundo em que tudo diz que a gente resolve o problema da nossa vida. Se você trabalhar bastante, você consegue chegar onde você quer. Se você fizer tal coisa, você consegue chegar lá. A gente vive num mundo de nos impulsionar a entender que a gente sempre pode resolver o nosso problema. Mas quando a gente chega em Mara, essa não é a verdade. A verdade é que a gente precisa de alguma forma mudar alguns pensamentos e a inclinação do nosso coração. Nós precisamos, em Mara, deixar com que Deus trabalhe no nosso coração, deixar que Ele transforme o nosso coração. E a gente precisa perceber como que às vezes os caminhos insondáveis de Deus nos fazem duvidar até mesmo da sua soberania. Como Deus pode nos deixar no deserto sem água? Aliás, o povo de Israel muitas vezes fala isso para Moisés: que saudade do Egito, que saudade das cebolas gigantes. Tem texto que fala mais ou menos isso. Que saudade do que o Egito me oferecia, que saudade de ser escravo. É quase isso. Mas quando nós somos assolados e o nosso coração é colocado à prova, nós temos a oportunidade de glorificar a Deus mesmo em meio a essas circunstâncias, ou murmurarmos. E me parece que o povo de Israel nos conduz a pensar sobre isso. Um povo que murmurou. Irmãos, cuidado com Mara, porque todos nós passamos por ela mais de uma vez na vida. Cuidado, porque Mara é o lugar do nosso coração ser provado e aprovado pelo Senhor. Porque ali é um lugar onde a visão que temos da circunstância e de Deus nos conduz a dois lugares: ou a gente glorifica a Deus, ou a gente murmura. E é muito mais fácil fazer o quê? Ai, que calor, né? Meu Deus do céu, ai, Jesus. E a conta que já venceu e a gente não tem dinheiro para pagar? Meu Deus, olha essa condução que está cheia. E aquele problema no trabalho, meu Deus do céu. E a gente vai entrando num ciclo de murmuração que nos faz perder a visão de Deus no controle. Mara nos ensina que nós precisamos refletir sobre o nosso coração e sermos transformados em adoradores ao invés de murmuradores no lugar da aprovação. É interessante porque eles perguntam nesse momento para Moisés, né? O que havemos de beber? Coitado da liderança, irmãos. Quando dá certo, a gente até agradece a liderança, né? Mas a gente sempre pensa: não, mas eu também, se não fosse o meu dízimo, a obra da igreja não acontecia. Se não fosse o meu empenho no ministério, esse ministério não ia para frente. Mas quando o inverso acontece, parece que a primeira pessoa com quem a gente reclama é do líder. Pode colocar aqui, é do pastor aqui, tá? No contexto. Porque eles recorreram a quem? Não tem água, a gente está no deserto há 3 dias, quem tem que resolver o nosso problema? Moisés. Moisés, o que havemos de beber? A gente está sem água, resolve o nosso problema.
E é interessante porque às vezes nós terceirizamos uma responsabilidade que é nossa. No momento que a gente está aparentemente sem saída, nós podemos muito bem transferir a culpa, a responsabilidade para um líder ou para uma outra pessoa. E o povo de Israel fez muito isso, né? A culpa era de Moisés, porque Moisés que tirou a gente do deserto, de lá do Egito, e colocou a gente aqui no deserto para matar a gente. Tem texto que fala isso. Ele tirou a gente do conforto da escravidão para nos matar no deserto. Que desafio, irmãos! Então, o nosso desafio é sermos pessoas que glorificam a Deus, mas que ajudam a liderança. E às vezes a gente faz o contrário, murmura e ainda taca a pedra no pastor. Jesus, amado. Porque foi para Moisés que eles falaram: resolve esse problema. Esse problema é seu, porque nós não temos água. Então, irmãos, é muito interessante nós percebermos como que essas águas de Mara, elas não apareceram ali por acaso. Eram poços artesianos, né? Que os povos do deserto tinham feito aquele poço. Você sabe que o poço artesiano precisa ser fundo para justamente pegar a água de lá do fundo e trazer à tona. Mas, devido à profundidade daqueles poços em Mara, a água de alguma maneira se tornava turva, amarga, ruim de beber, porque ela era muito profunda. Então aquelas águas eram uma característica, e diante disso o povo murmura também. A gente precisa perceber, irmãos, como que a murmuração, em primeiro lugar, nos leva a questionar ao invés de se quebrantar diante de Deus. Às vezes algumas soluções para algumas questões da nossa vida vão ser resolvidas somente mediante o quebrantamento da presença de Deus. Quando a gente reconhece que não pode fazer nada em nosso favor, a gente se quebranta diante de Deus e fala: Senhor, somente o Senhor pode resolver o problema da minha vida. Esse lugar deve nos promover isso, o quebrantamento diante do Senhor. Aliás, a murmuração também faz nós acharmos culpados ao invés de propormos caminhos. O murmurador só quer reclamar, só quer falar. De quê? De tudo, mal de tudo. Só que o desafio, quando estamos nesse cenário, é de acharmos soluções, caminhos. Deus é Deus de toda a criatividade. E no cenário que estamos, Deus sempre pode nos promover a melhores lugares. Eu não estou falando aqui de prosperidade financeira. Eu estou falando aqui de saúde espiritual. Tem algo na sua vida que você quer mudar? Se não tem, você tome cuidado, porque você já foi até glorificado, né? Sempre tem algo na nossa vida que a gente pode melhorar. Sempre tem algo na nossa vida que Deus quer trabalhar. E nós temos que ter sensibilidade a isso, a permitir que Deus trabalhe nessas áreas da nossa vida. E a gente pode fazer isso inclusive em Mara, inclusive no lugar onde no início não tem água, quando aparece água, ela é amarga. Então é um grande desafio para nós sermos pessoas que combatem a murmuração. Irmão, é muito mais fácil uma fofoca chegar mais longe do que uma bênção. A notícia de que o irmão saiu do hospital, glória a Deus, chega mais devagar do que, sabe o que aconteceu ontem? Essa notícia chega mais rápido do que uma notícia de bênção. Nós temos que tomar cuidado, porque a murmuração também é contagiosa. Ela propaga. E isso pode contaminar todo o povo. Então, Mara nos ensina também essa questão. Mas a gente precisa refletir, irmãos, como que o povo que é direcionado por Deus consegue ouvir a direção do próprio Deus. Independente da circunstância, Deus responde, Deus fala, Deus muda o cenário, muda as circunstâncias. E o texto então avança e nos faz pensar que nós precisamos entender os processos de Deus na nossa vida. Nós temos que entender que aqui é o momento de sermos transformados, lapidados, preparados pelo Senhor para aquilo que Ele tem mais à frente. Talvez Mara foi a oportunidade desse povo ser trabalhado.
Então a gente precisa entender os processos de Deus na nossa vida e crer que pode Deus agir de forma sobrenatural. Não sei se você acompanhou o texto, nós vamos ver com mais calma sobre isso, mas Moisés tem a oportunidade de transformar essa água amarga em água doce, através de uma intervenção de Deus que orienta Moisés a isso. Então nós precisamos perceber que Deus pode transformar o nosso cenário. Deus pode transformar as nossas vidas. Deus ainda tem poder de mudar toda e qualquer circunstância pelo poder da sua palavra. Nós temos que entender isso, irmão. E às vezes o lugar que estamos, o cenário que a gente está, não é favorável a isso. Mas nós temos que esticar a nossa fé. Eu gosto muito do louvor que fala sobre romper em fé. Nós temos que ser desafiados a ter uma expectativa pelo que Deus ainda pode realizar. Deus ainda pode mudar qualquer cenário, qualquer coração. Não há bairro violento que Deus não possa transformar. Não há família mais bagunçada que Deus não possa organizar. Não há governo tão corrupto que Deus não possa, de alguma maneira, santificar. Nós temos que crer no poder transformador do nosso Senhor. Afinal, os salmos declaram a glória de Deus e o reinado soberano do nosso Senhor. Nós acabamos de cantar isso. A gente precisa crer na soberania de Deus, no seu agir, porque os salmos dizem que o seu alto e sublime trono está estabelecido nos altos céus. E aí alguns textos no início dos salmos dizem: as nações, os povos se organizam contra o Senhor e o seu ungido, mas ele do alto trono se põe a rir. Meus irmãos, nós somos desafiados nesse lugar a crer nesse agir soberano de Deus. E você percebe que é algo curioso, eles ainda estão no início dessa caminhada. Eles acabaram de sair e já há um grande desafio. Que às vezes a gente pensa nisso, né? Será que Deus não está do meu lado? Isso não quer dizer que Deus não está do seu lado. Lembre você o que acontece quando Jesus é batizado. Jesus se apresenta, né? João Batista está fazendo o seu momento de batizar. E Jesus se apresenta, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto diz que os céus rasgam e vem uma voz do alto céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito desce em forma de pomba sobre Jesus, e o texto diz que logo após isso Jesus é conduzido ao deserto. E é interessante, porque o texto diz que o Espírito que conduziu Jesus ao deserto, e lá ele foi ser tentado pelo inimigo. Irmãos, às vezes existem lutas, existem batalhas que são conduzidas pelo Espírito de Deus para nos forjar, para nos transformar, para nos equipar, para fazer com que sejamos mais firmes na presença de Deus, para que possamos nos apropriar mais das verdades eternas da palavra de Deus. Por isso, irmãos, a promessa do Evangelho para os crentes, após assumir a sua missão, é ser levado pelo Espírito ao deserto. Porque o deserto é lugar de também vermos a glória de Deus se manifestar. E é curioso, porque nós às vezes temos uma noção de que o agir de Deus precisa ser espetacular, né? E Deus não age às vezes dessa forma. Às vezes Deus age de uma forma muito simples. As águas de Mara foram transformadas em doce de uma forma sobrenatural. Foi sobrenatural porque foram algumas folhas, né? O texto diz, foram colocadas e a água foi transformada. Isso é sobrenatural. Mas houve alguma coisa assim, um rebuliço? Não houve. Então Deus pode agir dessa forma também, de formas aparentemente simples, mas que são de maneira espetacularmente sobrenatural. Por isso nós temos que ter intimidade. Esse lugar é um lugar que a gente precisa aprender a desenvolver
intimidade com o Senhor. Deus ainda tem a capacidade de transformar essas águas amargas em águas doces, água bebível, água que não é só para o nosso mantimento, mas é para, no final das contas, Deus ser reconhecido como aquele que consegue transformar todas as coisas, conduzir a nossa história, as nossas vidas. Existe esse grande desafio que esse texto nos apresenta. E é interessante porque, logo após essas águas, no verso 25, serem transformadas em água doce, Deus dá estatutos a esse povo, Ele ensina a eles. Veja, então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas tornaram-se doces. Deu-lhes ali os estatutos e uma ordenação, e ali o Senhor os provou. É interessante que Deus também presenteia esse povo mediante a fidelidade, mediante a aprovação. Deus os presenteia com instruções. Irmãos, não há coisa melhor do que receber orientação vinda do próprio Deus. Nós temos a todo momento que pedir orientação de Deus para a nossa vida. E às vezes essa orientação, aliás, principalmente ela virá através da palavra de Deus e através de uma vida de oração. Mas Deus pode responder de formas inusitadas, Deus pode falar de formas variadas. Por isso que nós temos que ter esse entendimento também. Deus pode confirmar algo nas nossas vidas através do convívio com a igreja local. Temos pessoas que são trabalhadas por Deus no convívio com a igreja local. E o desafio de todos nós é sermos crentes verdadeiros que caminham na igreja local amando um ao outro. Que é coisa desafiadora ser igreja, gente. Ser igreja é um desafio. Viver como igreja é um desafio. Amar o irmão em Cristo é um grande desafio. Porque eu não sou fácil e você também não é. Mas a gente acha que a gente é a pessoa mais fácil do mundo a se lidar, né? Lidar comigo é uma facilidade. Não é, você é difícil, eu também sou. Mas Jesus nos convida a quê? Amar um ao outro, caminhar junto. Anda uma milha a mais. Esse é o desafio, irmãos. E isso é essencial para o momento da prova. Que se pensarmos agora um pouco mais no Novo Testamento, a igreja em Atos foi uma igreja de grande testemunho, né? As pessoas viam até aquilo que eles estavam propagando, a mensagem apostólica, mas eles também viviam uma comunhão plena. Eu creio, irmãos, que através do nosso testemunho como igreja local, as pessoas podem ser conduzidas a Cristo. Através da observação de como a gente se comporta e como a gente se relaciona, pessoas terem um interesse de conhecer quem é esse Deus. Quem é esse Deus onde os crentes dessa igreja mostram algo totalmente diferente desse mundo. Essa é a proposta, esse é o desafio. Principalmente no momento desafiador, no momento de Mara. Em lugares onde a proposta é da gente procurar mesmo, reclamar, abandonar Deus. Mas através da comunhão, nós podemos caminhar de uma forma muito saudável. Então a gente percebe que agora o Senhor vai conduzir eles a pensar nas instruções, receberem instruções do Senhor. E nós temos que ter esse exercício, irmãos. Às vezes a gente faz as coisas na nossa vida, né? Deus está no barco, vamos seguindo em frente. Mas aí às vezes a gente faz igual Jonas, né? Acha que Deus está no barco e Deus nem naquele barco está. Aliás, que Deus está naquele barco ali mesmo para juízo, né? Porque Ele nos quer conduzir a outros lugares. Então o nosso desafio em todas as coisas da nossa vida é pedirmos a orientação do Senhor. Principalmente após o momento de provação. Porque esse povo aqui estava cansado. Claro, 3 dias caminhando. E eles não estavam caminhando na beira da praia. Eles
estavam caminhando num deserto sem perspectiva de água. Então aquilo pode causar muito amargor mesmo. Então a gente precisa entender que Deus quer nos conduzir através das orientações. Aí ele fala: se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aqui o texto nos deixa uma orientação que aplaca toda essa agitação que acontece. Que me parece ser uma direção que Deus dá a esse povo agora. É interessante que para algumas coisas Deus só falou para Moisés. Quem resolveu o problema da água amarga? Foi o Senhor através de Moisés. Foi um problema que Deus apresentou a solução para todo o povo? Não, vai ter coisa que Deus só vai falar com a liderança e só vai ser resolvido através da orientação de Deus a ele. Mas os estatutos, logo depois, são anunciados a todo o povo, porque Deus quer nos apresentar justamente isso. Ele fala sobre ouvir a voz de Deus. E eu quero desafio nós ouvirmos a voz de Deus. Tão desafiador nos ouvir a voz de Deus, porque existem tantas outras, né, que querem de alguma forma nos orientar, e a gente precisa ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, fazer o que é reto e obedecer os estatutos. Assim é a orientação desse texto. Então é um povo que sai do júbilo, passa por um momento de provação, de dúvida de como vai ser o futuro, tem uma intervenção sobrenatural de Deus e recebe orientações para a sua vida. Ouvir a voz, fazer o que é reto e obedecer os estatutos. E existe uma promessa para aquele que obedece. O texto diz que nenhuma enfermidade virá sobre estes. Isso é uma promessa de nunca ter artrite, artrose, osteoporose, nunca ter diabetes. É isso que o texto está falando? Então quer dizer, se obedecer a Deus, nunca mais risperidona, nunca mais diazepam. É isso que o texto está falando? Ele está se remetendo a esse povo anteriormente. Ele diz que se vocês seguirem os meus preceitos, as enfermidades egípcias não virão sobre vós, porque eles acabaram de sair do Egito. Todo esse contexto do que vocês viveram de idolatria, de imoralidade, de uma mente pervertida, tudo isso vai ser eliminado do meio de vós. Vocês serão um povo que poderá desenvolver a fé, ao invés de serem incrédulos, como no Egito. Isso é uma promessa para o nosso tempo, irmão. É uma promessa para o nosso tempo. Quando seguimos as leis, os estatutos, as ordenanças, os mandamentos do Senhor, nós não seremos assolados pela incredulidade. E é algo potencial para todos nós. Não é pelo tempo de crente que a gente está seguro na fé. Nós temos sempre que exercitar a nossa fé. Paulo disse lá no final do ministério, já quando fala de muita gente, diz assim: Demas, por amar o presente século, nos abandonou. Nós temos que ser estes que recebem os estatutos do Senhor e se apropriam dessas promessas. Nós não seremos assolados pela incredulidade, pela iniquidade, pela autopromoção. No Egito acontecia muito isso. Os grandes eram exaltados como Deus. É algo do nosso tempo, é uma marca do nosso tempo, você querer se exaltar acima de todos e de tudo. O Senhor quer nos conduzir a um lugar de humildade, de quebrantamento, de direcionamento a partir das suas ordenanças e seus estatutos. E assim Ele vai dizer: por que você pode então ter as suas enfermidades saradas?
porque Ele diz justamente isso, né? Eu sou o Senhor que te sara. Meus irmãos, o Senhor cura as feridas do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo. Eu também creio que Deus pode agir sobrenaturalmente e curar doenças. Afinal, você crê dessa forma? Eu creio. Deus pode fazer. Que a gente fala assim, Deus pode, né? A gente ora com aquele medo, né? Deus, cura, né? Nem a gente está acreditando na fé que a gente na oração que a gente faz. Nós temos que crer que Deus pode agir de forma sobrenatural. Aliás, não é ordenar o que Deus deve fazer. A gente não pode confundir isso. Mas é ter uma fé inabalável. Podemos ser aqueles que confiam nessa promessa de que Deus é o Deus que nos sara. E após esse processo que eles passam, aí então, Deus os conduz a um outro lugar. E o texto diz, eles chegam a Elim, onde havia 12 fontes de águas. Deus não podia ter só avisado para Moisés assim, Moisés, anda com um pouquinho, o povo mais um pouquinho, que vai chegar a um lugar onde vão ter 12 fontes de água para o pessoal não reclamar. Deus podia ter feito isso? Podia ter pulado o mar. Mas Deus não quis assim. Deus permitiu que eles passassem por aquele lugar, mesmo havendo 12 fontes à frente. Por quê? Porque Deus quer também nos ensinar num lugar desconfortável. Ele quer nos ensinar sabedoria, Ele quer nos ensinar paciência, longanimidade, confiança nele, cientes de que Ele pode agir melhor e de forma sobrenatural. Isso é muito interessante, porque esse lugar da provisão de Deus nos alcança com descanso. O final da promessa de Deus nunca vai nos frustrar. A resposta final de Deus nunca nos decepciona. Porque no final das contas o texto diz que eles são conduzidos a um lugar de águas abundantes. Um lugar como um oásis. E essa água agora não é uma água amarga, mas é uma água doce que nutre. A gente tem um cenário muito interessante e bem parecido com esse, quando a gente caminha no Novo Testamento, em João capítulo 4. João capítulo 4 diz que Jesus se encontra com uma mulher, aonde? Em um poço. Assim como o povo passou por Mara, lugar de poços, Jesus certa vez se encontra num poço. Cansado também? Também. O texto diz que ele também estava cansado. E ele se assenta junto ao poço e vem uma mulher. Não uma mulher qualquer, mas uma mulher de Samaria. Aí a coisa complica, porque eram inimigos. E Jesus então pede a ela um pouco d'água. E aquilo escandaliza, e eles começam uma conversa até o ponto em que Jesus se revela como a água que pode saciar toda a sede. Jesus está se apresentando agora, o Filho de Deus, aparentemente com as mesmas palavras que o Senhor declarou ao povo de Israel em Mara. Porque Deus diz, eu sou o Senhor que te sara. E Jesus, lá no Novo Testamento, vai deixar essa promessa para essa mulher, dizendo que dessa água que você bebe, pode não ser tão amarga quanto a de Mara, pode saciar sua sede momentaneamente, mas eu, a água viva, se de mim você beber, você nunca mais terá sede. E alguns textos falam, né? E fluirão mananciais de dentro de Deus. Não mais uma experiência externa de um povo que vê apenas um mover de Deus, mas no Novo Testamento vemos Jesus se declarando a água viva. E para aquele que o aceita, ele através do Espírito faz então morada. E desse fluirão rios de água viva. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele ainda é o maior refrigério da nossa alma. Jesus é aquele que inunda o nosso ser.
e nos faz a Ele render os maiores louvores. Nos momentos que a gente se encontra com Neymar, Jesus no Novo Testamento promete Ele ser a água que nos mantém, nos sustenta, nos cura, nos limpa, nos santifica, nos restaura e permite com que sejamos estes que podem anunciar a outros, apresentar a outros. Esse é o nosso objetivo, sendo aqueles que experimentam das bem-aventuranças de quem bebe da água viva, que é o Senhor Jesus, e conseguem de alguma forma contagiar a outros, como pessoas que foram restauradas por essa água, restauradas por esse poder e conduzidas, no fim das contas, a mananciais. Jesus, quando dele bebemos, quando a Ele aceitamos, nós também somos conduzidos a um lugar maravilhoso. Essa é a ideia do texto que lemos em Êxodo. É que um povo que saiu de um lugar de grande complicação foi levado para um lugar de grande bonança. E me parece que o Novo Testamento também nos deixa essa promessa de que em Jesus nós temos a água viva que limpa, que restaura, que purifica, que transforma, mas que também nos conduz a um lugar de refrigério na alma. E esse lugar é um lugar prometido por Ele mesmo. Até que Ele venha, nós aguardaremos este lugar, que é um lugar onde não terão 12 fontes de água ou grandes palmeiras, mas será um lugar onde encontraremos com Ele face a face. E é um lugar de grande bonança e júbilo da nossa alma, lugar onde nós encontraremos com o Senhor Jesus nos altos céus, e ali gozaremos plenamente e eternamente dele, a água da vida, onde cada um de nós fizemos dele a água que nos alimenta para a eternidade. Me lembrei, estou caminhando para o fim, daquela música Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Meus irmãos, se você ainda não teve a experiência e a oportunidade de experimentar o que é um encontro com Jesus, ainda há tempo. Aliás, não sabemos até quando há tempo, mas ainda há tempo, porque Jesus diz ser essa água que nos transforma, nos purifica, nos limpa, nos salva. Essa oportunidade está para você que ainda não tem essa certeza, e que talvez você também, que esteja como o povo de Israel e Mara, amargurado com Deus. Nós podemos nos encontrar assim em alguns momentos, onde orar parece amargo, ler a Bíblia parece amargo, cultuar parece sem sabor. Mas Jesus pode transformar isso também. Ele pode fazer com que nós sejamos aqueles que voltam a ter a alegria, como o salmista, da tua salvação. Jesus pode nos garantir salvação, Jesus pode nos garantir júbilo na alma, e Ele pode renovar a nossa esperança nele. Parece que Mara termina num final feliz, né? Apesar de muitos desafios virem à frente, mas me parece que Deus deixou uma lição a eles, que em meio à incredulidade, à incerteza, Deus age com poder e transforma a circunstância. E assim Jesus fez nas nossas vidas, nos transformando. Vamos orar nesse momento? Nosso Deus, obrigado, porque o Senhor mesmo se apresentou ao teu povo há tanto tempo atrás. Nos deixa lições tão preciosas, Pai, como às vezes em cenários desafiadores da nossa vida, nós temos tantas oportunidades para maldizer ao Senhor, para murmurar, mas o Senhor age de forma tão sobrenatural
e transforma o nosso cenário. O gosto amargo pode ser um gosto doce, bom, agradável. Mas, Senhor, isso acontece, isso é um registro do Novo Testamento. Isso pode acontecer na nossa vida espiritual também, somente por meio de um encontro com Jesus. E que nessa noite, Senhor, seja para aqueles que ainda não te conhecem como Salvador, seja para aqueles que estão já nessa caminhada, mas caminham amargurados. Deus, nos alcance com a doçura do Teu nome, nos alcance com a doçura do Teu poder sobre nós, transformando o nosso pranto em alegria, a nossa tristeza em júbilo ao Senhor. Obrigado porque o Senhor segue sendo a água que nos limpa, nos purifica, nos sacia, Pai. Muito obrigado. Jesus, o Teu nome é doce, Pai. E que a doçura nos alcance nessa noite. Nós possamos, Senhor, sair daqui com um refrigério do Teu poderoso nome, transformando toda a amargura que pode nos alcançar em uma doçura do Deus que é provedor sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos e te exaltamos ao Senhor da nossa vida, ao Senhor da nossa salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém. E amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Obrigado a Deus. Deus continue abençoando a sua vida, queridos. Como foi bem colocado aqui pelo nosso irmão, deserto é um lugar de extremos, e muitas vezes no deserto da vida, assim como acontece no deserto literal, as coisas não ocorrem no tempo que a gente espera ou no tempo que a gente precisa. No deserto, você durante o dia tem o extremo do calor, e quando você está no extremo do calor, o que você quer? Frescor. Esse frescor está durante a noite, mas se você não tiver cuidado, você morre por causa do frio. O que você precisa? De calor. Então as coisas que você precisa não estão acontecendo no tempo que você quer, mas a cada momento que você entra no deserto, você vai aprendendo isso. Você vai sabendo como lidar com o deserto. E é isso que é a nossa vida. São oportunidades da gente aprender a lidar com o deserto. E o crente, ele tem que aprender a lidar com o deserto da seguinte forma: com um Deus que provê, e prover a cada momento da nossa vida. Talvez aquilo que você esteja precisando não está acontecendo agora, mas o Deus que provê está cuidando de você para que no momento certo chegue a tua bênção. Vamos encerrar esse culto antes eu anunciei a respeito da profissão de fé que vai acontecer no primeiro domingo de abril, mas isso pode ocorrer no processo de assembleia administrativa. Então, nesse dia nós teremos assembleia administrativa. Tá bom, irmãos? Peço pedir à igreja que se coloque de pé. Estaremos orando, encerrando este culto. Queremos agradecer a você que nos visita nesta noite, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar uma semana de bênção. Mas vamos pedir isso ao nosso Deus. Amado Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de que daqui estarmos, ouvir a ministração da Tua Palavra, entoar louvores ao Senhor, ó Deus, apresentando a Ti um culto de adoração a Ti, ó Pai. Mas que nós possamos ser isso durante a semana, que nós possamos ser a igreja do Senhor durante toda a semana, que durante todos os dias, ó Deus, dessa semana, nós possamos viver uma vida de adoração, uma vida de entrega, uma vida de confissão ao Teu nome, uma vida de redenção ao Senhor, uma vida de confiança nas Suas promessas e na Tua fidelidade. Mas acima de tudo, ó Deus,
uma semana em que nós possamos testemunhar que o nosso coração a Ti pertence e que o Senhor, ó Deus, é o nosso Senhor, é o Senhor o qual nós amamos. Leve o Teu povo, ó Deus, para os seus lares, debaixo da Tua presença. Que o Senhor possa dar uma semana de bênção, livramentos para o Teu povo, ó Deus. Que o Teu povo seja abençoado por Ti, mas também que seja um povo abençoador de vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vinheira e seja com todo o seu povo representado por toda a face da terra, Deus. São essas bênçãos que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de sentar, desejo ao teu irmão uma semana de bênção. Prepara com o teu irmão. Tenha uma semana abençoada no interior. Tenha uma semana abençoada.